Operação Lava Jato mira fraudes na área da saúde e prende empresários, entre eles o ex-vice-presidente da Philips. Flagrantes no Brasil, imprudência na estrada. Na Rússia, um acidente impressionante. Copa do Mundo, a expectativa da nossa seleção para enfrentar a Bélgica. Na Copa do Mundo não tem jogo fácil. Todo adversário é complicado. Vamos falar das estreias no cinema. Uma é aguardadíssima. E daqui de Los Angeles, a gente mostra entrevistas com o elenco e os produtores do filme Homem-Formiga e a Vespa. E tem Pitty em nova turnê. Idolatrado de olhos vendados, sem sal, nem fermento. Você é o nosso convidado especial. Fique bem informado aqui no Leitura Dinâmica. Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu 20 pessoas nesta quarta-feira acusadas de fraudes na área da saúde no Rio de Janeiro. Entre os detidos está o presidente da General Electric para a América Latina. Dário Speranzini Júnior é acusado de participação no esquema no período em que era vice-presidente da Philips. A Operação Ressonância é um desdobramento da fatura exposta que, em abril do ano passado, desvendou um esquema de fraudes na Secretaria Estadual de Saúde do Rio, de 2006 a 2017. Além de Dário Speranzini Júnior, foi preso o empresário Miguel Skin, solto em outubro do ano passado por decisão do ministro Gilmar Mendes. E ainda o supervisor de vendas da Philips, Frederic Knudsen. Segundo o Ministério Público, o cartel de fornecedores atuava no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Esses empresários, eles eram tão experientes nesse setor que eles buscavam vários subterfúgios para enganar os órgãos de controle. Uma coisa muito dita foi que eles não faziam vendas para órgãos públicos com valores discrepantes. Eles tinham uma uniformidade nos preços praticados no Brasil inteiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Miguel Skin era o líder do cartel, formado por pelo menos 33 empresas. As fornecedoras faziam um rodízio para fraudar e ganhar licitações na Secretaria de Saúde e no INTO. Enquanto a investigação aponta um desvio de R$1,5 bilhão somente no INTO, 11 mil pessoas esperam por atendimento, como colocação de próteses. Em nota, a Philips informou que está cooperando com as autoridades e ressaltou que as alegações apresentadas datam de muitos anos atrás. A GE disse que a prisão de Dário Speranzini Júnior ocorreu em meio a denúncias que se referem a um período em que o executivo trabalhou para outra empresa. Gedel Vieira Lima foi absolvido da acusação de obstrução de justiça. A decisão é do juiz Valisley de Souza Oliveira, da 10ª Vara de Brasília. O ex-ministro era acusado de atrapalhar as investigações de um suposto esquema de cobrança de propina em troca da liberação de empréstimos na Caixa Econômica Federal. Gedel está preso desde setembro do ano passado, quando a Polícia Federal encontrou R$51 milhões num apartamento ligado a ele. Ainda em Brasília, o juiz Valisley de Oliveira transformou em réu o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, por crime de lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter feito transações financeiras para encobrir propina paga pela construtora carioca em 2014 e 2015. Mudando de assunto, o assassinato de Vitória Gabriele está esclarecido. Segundo a polícia, a menina foi mesmo morta por engano. Veja com a repórter Caroline Rosito. A polícia chegou a essa conclusão depois de ouvir mais duas testemunhas. Uma delas, um rapaz de aproximadamente 18 anos, afirmou que devia cerca de R$7 mil para um traficante que ameaçava e punia familiares dos devedores até a morte. Afirmou ainda que a irmã dele é muito parecida com Vitória Gabriele. Segundo o advogado da família da menina, outras pessoas ainda devem ser ouvidas até o fim do prazo da prisão preventiva do casal Bruno Oliveira e Maiara Borges, suspeitos de participação no crime. O servente de pedreiro Júlio César Lima também está detido. A mãe de Vitória Gabriele falou sobre o avanço da investigação. Eu sempre disse desde o começo que eu acreditava que a minha filha estava lá no lugar errado, na hora errada, tinha sido morta por engano, porque ela jamais iria entrar em um carro se não for à força. Então isso eu falo desde o primeiro dia. Eu acho que para essa mãe, que no caso seria a mãe dessa pessoa, que depois é um choque, né? Saber que o filho está envolvido e que poderia ter perdido
a filha dela da mesma forma que eu perdi a minha. Caroline Rosito, de Araçariguama, para o Leitura Dinâmica. No Rio de Janeiro, uma imagem divulgada nas redes sociais causou revolta. Um menino aparece com um fuzil nas mãos. O garoto aparenta ter cerca de 8 anos e faz apologia ao crime. A polícia acredita que o vídeo tenha sido gravado na comunidade do Frade, em Angra dos Reis. O responsável por entregar o fuzil pode ser indiciado por corrupção de menores e porte ilegal de arma. Olha só essa cena em Belo Horizonte. Um homem anda pelo anel rodoviário em meio ao trânsito com uma espécie de skate adaptado. No trecho, o limite de velocidade é de 80 km por hora. Os motoristas ficam inconformados. Olha que perigo, velho. Já o rapaz não parece muito preocupado, não. Ele até sinaliza para mudar de faixa. A polícia rodoviária diz que faz fiscalização 24 horas na via, mas não flagrou a situação. O homem ainda não foi identificado. Em Minnesota, nos Estados Unidos, um adolescente de 16 anos caiu em um buraco gigante ao dirigir por uma rodovia. O jovem havia tirado a carteira de motorista há apenas um mês. Ele estava a caminho do trabalho e não viu a cratera que se formou após uma forte tempestade. O jovem conseguiu sair do veículo pelo vidro traseiro e não teve ferimentos graves. Um acidente grave em Sochi, na Rússia. Um pedestre morreu e 5 ficaram feridos. Eles foram atropelados por uma motorista que dormiu ao volante. As imagens são fortes. O grupo caminha na calçada quando o veículo em alta velocidade invade a pista contrária, esbarra em uma árvore e atinge em cheio 6 pedestres e um carro. Um homem de 66 anos é arremessado e prensado entre os veículos. Ele morreu na hora. 3 mulheres ficam caídas no chão. Elas estão internadas em estado grave. Repare que uma jovem atingida de raspão se levanta e sai correndo assustada. A motorista de 20 anos, responsável pelo acidente, sai do carro pela janela do motorista, também em estado de choque. Ela disse à polícia que não se lembra do acidente, pois estava exausta e adormeceu ao volante. Um processo criminal foi aberto. Depois de 26 dias, a seleção brasileira vai embora de Sochi, cidade em que a equipe fez toda a preparação na Rússia para o Mundial. As informações com o correspondente Luciano Júnior. Depois do trabalho de hoje, só mais um treinamento. Amanhã em Kazan, no local do jogo. E para pegar os belgas, ainda não sabemos o que Tite anda pensando. A única pista é Fernandinho, que deve entrar mesmo no lugar de Casemiro suspenso. E o nosso foguetinho William falou sobre a Bélgica, a prova de fogo da vez. A gente já teve vários testes, vários jogos difíceis. Na Copa do Mundo não tem jogo fácil, todo adversário é complicado. Também falou da maior estrela belga, Hazard, companheiro dele do Chelsea. Em 5 anos que eu estou no Chelsea, é a primeira vez que eu vou jogar contra ele. Mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele e espero que eu possa levar melhor. Quartas de final, futebol eficiente. E aí, uma palavra acaba ganhando mais força nesse contexto: favoritismo. A seleção brasileira não curte muito, procura evitar. Já os nossos torcedores adoram essa fama de favoritos. Mas e as outras nações, os outros torcedores, o que acham? Será que eles também entendem que o Brasil é um favorito para ganhar a Copa do Mundo? E agora quem vai ganhar o Mundial? Uruguai. América. Ou belga? France. Tomara que essa turma esteja completamente errada nas previsões. Luciano Júnior de Moscou para o Leitura Dinâmica. E o Neymar foi assunto na coletiva da Bélgica. Vamos ver. O motivo nem poderia ser diferente, né? São as tais simulações do craque brasileiro.
Questionado sobre o tema, o zagueiro Kompany, até bem humorado, fugiu de qualquer polêmica. What do you want me to do? No, but take the microphone back. What would you want me to do in this case? What do you want me to do? That's what I'm asking you, because in the Premier League, it's not usual for but you're Brazilian and you're sitting on the fence. You tell me what you want me to do. What do you think? I don't know. You're scared to answer, huh? I don't know. I don't care. Honestly, I don't care. Se saiu bem o xerifão belga, não? O clima na concentração do Uruguai é bom. Olha o Luizito Soares jogando truco. Mas Cavani, com uma lesão na panturrilha, não deve enfrentar a França sexta-feira. A informação é do diário Ovation. A esperança dos uruguaios é que Cavani esteja no banco de reservas. Você deve ter visto a imagem deste torcedor no jogo do Brasil contra o México. Mas quem seria essa pessoa misteriosa, com olheiras e cabelo desarrumado? Alguns afirmaram que é o nosso mascote, o Canarinho Pistola. Seria o cantor Vini? Nada disso. Ele é russo. Se chama Yuri Torsky, tem 34 anos e trabalha no Centro Espacial em Samara, local onde a seleção enfrentou os mexicanos. Depois do sucesso na Copa, o perfil dele foi invadido por brasileiros. Yuri gostou e agradeceu o carinho. Vamos às notícias internacionais. Na Tailândia, a operação de resgate dos 12 garotos e do treinador de futebol presos dentro de uma caverna foi intensificada. Os detalhes com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. Com canções, nesta quarta-feira, colegas de escola mostraram apoio aos garotos que estão presos na caverna Tan Luang Nang, na província de Shanghai, no norte do país. Eu só quero jogar futebol na escola com os meus amigos. Um monge famoso na região, que previu que os meninos seriam encontrados nesta semana, voltou ao local para fazer orações. Enquanto isso, do lado de dentro da gruta, o time de futebol amador recebe cuidados médicos. Nestas imagens divulgadas hoje pela Marinha tailandesa, é possível ver alguns sorrindo para a câmera, enquanto outros fazem o V da vitória. Os mergulhadores têm levado em média 5 horas da entrada da caverna até o local onde os meninos estão. Um instrutor de mergulho responsável pela logística do resgate explicou que o preparo dos rapazes não consiste em um curso intenso de mergulho, mas é o suficiente para que eles usem bem a máscara de respiração. As autoridades informaram que não há um cronograma exato para a operação, mas divulgou que pode levar em torno de 4 meses. Como a previsão é de chuva para os próximos dias, o trabalho é acelerado para que esse período não se prolongue ainda mais. Para evitar um possível tumulto, os policiais formam uma parede dos 2 lados da estrada. E os médicos simulam a saída para terem agilidade no momento em que os meninos forem resgatados. Um dos 33 mineiros que passou 69 dias soterrados a 700 metros de profundidade no Chile em 2010, gravou um vídeo para os meninos que estão presos na caverna. Eu acredito que a principal coisa é que nós concentramos em nossa fé cristã, na crença em Deus, nas orações diárias. Ficamos vivos porque apoiamos uns aos outros, contar piadas, fazendo muitas palhaçadas e concentrando em uma coisa, sair da mina e pensar em nossa família. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Leitura Dinâmica. Mais 2 casos de envenenamento foram confirmados na Inglaterra. Os britânicos Charlie Rowley, de 45 anos, e Dawn Sturgis, de 44, foram encontrados desacordados em casa na cidade de Amesbury. A polícia confirmou que o casal foi exposto ao agente Novichok, o mesmo que contaminou o ex-agente russo Sergei Skripal e a filha dele no início de março em Salisbury, a 13 quilômetros dali. As vítimas estão internadas em estado grave.
No Arizona, Estados Unidos, uma mulher de 92 anos foi presa após matar o filho que dormia em casa com a namorada. O motivo? Ele queria colocá-la em um asilo. Segundo a polícia, Anna Mae Blessing ainda tentou atirar na nora, mas a mulher conseguiu pegar o revólver e ligar para a polícia. Blessing disse aos policiais que tinha intenção de matar o casal e em seguida se suicidar, já que eles queriam tirar a vida dela. A idosa será acusada de assassinato premeditado, agressão e sequestro. 34 pessoas morreram no naufrágio de uma balsa na Indonésia. Entre as vítimas, 6 crianças. O momento da tragédia na região da ilha de Celebes foi registrado. Quase 200 pessoas estavam a bordo, além de 50 carros. O peso foi considerado acima da capacidade máxima permitida. Foram vários minutos de desespero. Allahu Akbar! Cerca de 150 passageiros foram resgatados com vida. Vamos falar de cinema. Uma grande estreia nas telonas nesta quinta-feira é Homem-Formiga e a Vespa. O correspondente Fábio Borges entrevistou o elenco na festa de lançamento do filme em Los Angeles. Vamos conferir. A principal avenida de Hollywood ficou pequena para o gigante Homem-Formiga. Pode parecer incoerente, mas o Homem-Formiga tem o poder de encolher e também de aumentar de tamanho. O clássico herói inseto teve sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos em 1962. O personagem, interpretado nos cinemas por Paul Rudd, não é um super-herói convencional. Antes de se tornar um benfeitor, ele foi um ladrão, mas se regenerou após deixar a cadeia. Bob Layton é um dos cartunistas que desenhou o irreverente Homem-Formiga para os quadrinhos. Quando ele foi criado, a ideia era fazer um cara comum se tornar um super-herói. A intenção nunca foi criar um personagem ambicioso, mas sim um homem simples, um pai comum, como outro qualquer. Nesta nova trama da franquia, o Homem-Formiga luta ao lado da Vespa, heroína interpretada por Evangeline Lilly. Ela é muito mais inteligente e habilidosa do que o parceiro. A dupla une forças para combater Fantasma, a vilã da história. A curiosidade é que, nos quadrinhos, Fantasma é personagem masculino, mas ganhou versão feminina para as telonas com a interpretação de Hannah John Kamen. Não havia uma história sobre a origem do fantasma, por isso foi gratificante eu poder tirar o personagem dos quadrinhos e dar vida a ele. Isso é importante para mim, porque personagens femininas, valentes e fortes são sempre inspiradoras. E além de ter um visual espetacular, cenas de ação intensas e uma trama muito divertida, o filme Homem-Formiga e a Vespa também tem um elenco formado por grandes estrelas, como Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. A sensual Mulher Gato foi a última personagem inspirada nos quadrinhos, interpretada por Michelle Pfeiffer. Isso em 1992. A atriz, de 60 anos, continua em plena forma e empolgada em retornar ao universo dos super-heróis. Agora, como a mãe da Mulher Vespa. É muito empolgante. Foi bastante divertido fazer o filme e esta festa de lançamento também é uma ocasião muito feliz. O ator Michael Douglas, de 73 anos, revela que, além de realizar um desejo antigo de contracenar com Michelle Pfeiffer, também teve a oportunidade de aprender novas técnicas de interpretação. Eu nunca tinha trabalhado num filme com imagens criadas por computador. Tive que me reeducar. Homem-Formiga e a Vespa é uma comédia leve, feita para toda a família. O longa chega às telonas de todo o país nesta quinta-feira. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica.
Você já ficou sabendo de nosso novo quadro? Ele se chama O Show é Seu. Se você tem uma banda de rock, MPB, reggae, forró, música clássica, qualquer estilo, basta enviar o link do vídeo no YouTube ou em alguma rede social para o nosso e-mail, leituradinamica@redetv.com.br. Nós vamos selecionar alguns clipes e exibir aqui. Participe! Vamos falar agora de solidariedade. A campanha Tempo de Doar do Governo do Estado. Uma turma bem conhecida ajuda a divulgar. Veja só. O inverno chegou e com ele mais uma campanha do agasalho que esse ano ganhou um reforço de peso. A Turma da Mônica. Todo mundo unido em solidariedade ao próximo. Então, meu amigo, sabe aquela peça de roupa de frio que você nem usa mais? Olha, ela pode fazer a diferença na vida de muita gente que não tem um agasalho e nem condições de comprar um. As doações podem ser feitas em vários pontos de São Paulo. Um deles é a Estação Barra Funda, na zona oeste da capital. A primeira-dama do estado de São Paulo, a professora Lúcia França, falou durante um evento sobre a importância da campanha que tem como slogan "É tempo de doar". Nós já tivemos 2 mortes na capital durante esse inverno que está tão curto, começo de inverno, 2 mortes. Já nós não queremos mais que isso aconteça, nós queremos aquecer as pessoas. A primeira-dama ainda recebeu um cheque simbólico de 371 mil peças arrecadadas. E você, ainda não doou? Então ajude essa campanha que merece muitas e muitas palmas. A cantora Pitty está de volta depois de 2 anos longe da estrada. Em turnê pelo Brasil, ela promete lançar algumas canções no palco. Os shows começam neste mês e vão até dezembro. Amanhã tem muito mais aqui no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite. Eu te vejo amanhã.